Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esses são os nossos destaques. Veja como foi julgado o recurso feito pela Prefeitura de Denise. Prefeitura de Campo Novo do Parecis pede o registro de processo seletivo. E ainda, entenda o que é uma declaração de bens e quantas foram homologadas nesta última sessão. É o TCE Notícias desta sexta-feira 13 que está no ar. Olá, tudo bem? Pleno do TCE julga o recurso feito pela gestora do Fundo de Previdência de Juruena. Os detalhes desse processo você confere agora. A diretora do Fundo de Previdência de Juruena, Nair Baques Fontolan, não conseguiu comprovar que as falhas identificadas nas contas de 2009 do fundo foram sanadas. Por isso, o balanço foi julgado irregular pelo TCE. A diretora do Prev Juruena entrou com recurso na Corte de Contas para tentar mudar o julgamento e ainda retirar a multa de mais de R$6 mil. Um dos motivos da penalidade ter sido aplicada foi a não observância ao limite máximo de 2% definido na Constituição Federal para os gastos administrativos da instituição. Por isso, o relator do processo, conselheiro Valdir Teis, destacou que a irregularidade das contas deve ser mantida, mas como não houve indício de má-fé da gestora, o TCE julgou o recurso parcialmente procedente, reduzindo parte das multas. A multa total foi de 190 UPFs, sendo 150 pelas irregularidades e 40 por questões de atraso no aplique, e essa de 150 irregularidades por 4 irregularidades eu proponho a redução para 75 UPFs, por achar ser mais razoável a penalização, dado o fato de que, pela extrapolação do limite, a gestora também já está sendo punida com o julgamento irregular das contas. Conselheiros registram processos seletivos realizados pelas prefeituras de Campo Novo do Parecis, Campo Verde e Reserva do Cabaçal. Os processos seletivos feitos pelo Poder Executivo dos municípios de Campo Novo do Parecis, Reserva do Cabaçal e Campo Verde tratavam de contratação temporária de servidores por tempo determinado. Segundo o conselheiro relator Antônio Joaquim, que teve os votos lidos pelo auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha, os executivos, apesar de terem cumprido o critério da excepcionalidade imposta pela Constituição Federal, contrariaram pontos da legislação que rege a administração pública. Contrabalanceando toda a circunstância que envolve os atos, invocando o princípio da razoabilidade, não se deve menosprezar que não conhecer dos processos seletivos em questão seria uma medida totalmente extemporânea e sem nenhum efeito prático. O conselheiro relator também destacou que a situação reforça a importância do TCE de realizar a auditoria simultânea, garantindo assim uma fiscalização cada vez mais eficiente. Além disso, não foram encontrados fatos que indicassem má-fé dos gestores e, por isso, votou pelo conhecimento dos processos seletivos, determinando que os prefeitos cumpram na íntegra a legislação que dispõe sobre contratações temporárias. Outros 8 processos seletivos também foram conhecidos pelos conselheiros. Tratam-se das cidades de Paranaíta, Lucas do Rio Verde, Nova Monte Verde, Vera, Peixoto de Azevedo e Tabaporã. Mais detalhes sobre esses processos você confere no portal tce.mt.gov.br. Acompanhe agora no TCE Notícias como o Tribunal de Contas julgou vários processos de declarações de bens. A declaração de bens é um documento que serve para avaliar se houve enriquecimento ilícito por parte do administrador público. Esse processo é uma forma do poder público e a sociedade analisar a evolução patrimonial do gestor. Todos os gestores públicos devem enviar as declarações ao TCE no início e no final do mandato, com o prazo de 15 dias contados a partir da posse e 15 dias após o término da gestão. E o descumprimento dessa determinação fez com que o Tribunal de Contas de Mato Grosso homologasse mais de 30 julgamentos singulares para a constituição de título executivo.
Os processos de declarações de bens de início e final de mandato são referentes aos gestores das prefeituras de Itabaporã, São Félix do Araguaia, São José do Povo e Rosário Oeste e foram relatados pelo conselheiro Antônio Joaquim, que teve seu voto lido pelo auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha. Acolho os respectivos pareceres ministeriais que integram os processos acima relacionados e voto pela homologação dos julgamentos singulares a fim de transformar as multas aplicadas em títulos executivos líquidos, certos e exigíveis, em razão da inércia dos gestores em não adimplirem no prazo legal as sanções pecuniárias que lhe foram impostas. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram um recurso feito pelo prefeito de Denise. Os detalhes você confere agora. No recurso, o prefeito de Denise, José Roberto Torres, solicitou a reavaliação do julgamento procedente de uma representação, na qual foi multado em 20 unidades padrão fiscal por ter enviado ao TCE, fora do prazo regimental, a declaração de bens de início de mandato 2009-2012. Segundo o gestor, quem deveria encaminhar a declaração era a Câmara. Além do mais, o prefeito ainda reforçou que, na época, havia sofrido um acidente e estava impossibilitado de fazer o envio. Como o próprio gestor relatou que exerceu normalmente suas atribuições durante o primeiro quadrimestre de 2009, a justificativa apresentada não foi aceita pelo TCE. O conselheiro relator Domingos Neto votou pelo improvimento do recurso, citando como base o regimento interno do TCE, que prevê que as declarações de bens devem ser enviadas ao tribunal pelos próprios gestores ou pelos órgãos jurisdicionados. Nós ficamos por aqui. Esta edição continua disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda com mais uma edição. Tchau! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.